Nesse vídeo eu vou falar para vocês por que eu uso tanto regressão e por que para mim é uma das técnicas mais eficazes dentro, das técnicas que eu utilizo como hipnoterapeuta. Mas vamos lá. Antes de começar a falar sobre regressão, eu quero que vocês entendam um pouco sobre o conceito de neuroplasticidade. Bom, neuroplasticidade basicamente é a maneira que o nosso cérebro ele se transforma e se molda frente a experiências e aprendizados que nós temos. Então, para entender um pouco melhor disso, primeiro eu quero que você entenda que existe a neuroplasticidade passiva e a neuroplasticidade ativa. Tá, mas o que é isso afinal? Basicamente, a neuroplasticidade passiva ela acontece até os 25 anos e a neuroplasticidade ativa ela acontece após mais ou menos em média os 25 anos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você é criança, o seu cérebro é muito mais plástico e se molda muito mais fácil frente às experiências do que de um adulto. Por exemplo, vamos imaginar que você é uma criança, que você tem um filho, melhor. Você tem um filho, você tem os seus 40 anos, você tem um filho ali de 5 anos. E por qualquer motivo que seja, você vai ter que mudar de país para um país que fala inglês. Você vai ter que mudar para os Estados Unidos e aí você vai ter que aprender inglês, porque você não sabe nada de inglês, nem o seu filho. O seu filho, só de estar num ambiente com pessoas conversando inglês, ele vai aprender essa língua de forma passiva. Ele vai aprender de maneira muito mais fácil. Agora você, que é mais adulto, que nunca estudou inglês na vida, você pode até aprender inglês, mas o tempo que você vai demorar para aprender inglês vai ser muito mais demorado. O que isso quer dizer? Que você não consegue aprender? Não, você consegue. Mas o seu cérebro ele já está menos maleável, vamos dizer assim, do que o cérebro do seu filho, que vai aprender com uma maneira muito mais plástica. O que é bom. Se você parar para pensar que uma criança em fase de desenvolvimento ela precisa aprender muita coisa, o cérebro ele precisa ser realmente mais plástico. E à medida que esse tempo vai passando, a gente vai meio que segmentando mais esses conhecimentos. E aí, para você aprender algo na fase adulta, né, a neuroplasticidade ativa que a gente fala, você precisa de foco e esforço. Então, qualquer mudança que você busca, quanto mais tempo você demora para buscar ajuda, mais, vamos dizer assim, é mais esforço que você vai ter que colocar para conseguir realmente essa mudança. E é interessante você olhar por essa perspectiva, por dois motivos. Primeiro, se uma criança começa a desenvolver algum quadro emocional, cedo, e você leva ela para buscar ajuda logo cedo, as chances dela ter uma remissão de sintoma, dela melhorar mais rápido, são muito maiores do que se você demorar mais tempo para poder trazer ajuda para ela. É a mesma coisa um idoso, por exemplo. Se você pega um idoso que fuma, vamos imaginar um idoso de 80 e poucos anos que fuma desde os 20. Para você fazer esse idoso parar de fumar é muito difícil, porque toda essa circuitaria neuronal está muito consolidada, então é muito difícil você mexer nisso de forma adequada. Agora, se você pega uma pessoa que começou a fumar cedo e você começa a ter uma intervenção ali, logo cedo, é mais fácil também de você conseguir controlar isso. E o mesmo vale também, por que para esse idoso é mais difícil? Porque a gente está falando de repetição. Pensa que ele fuma há, sei lá, 60 anos. Então você está há 60 anos repetindo esse aprendizado do ato de fumar. Então ele se torna um aprendizado muito consolidado. E aí entra o outro ponto. Se você demora para buscar ajuda, você vai reforçando toda essa conexão neural, você vai fazendo, e aí essa conexão vai ficando cada vez mais forte. Vou trazer um exemplo mais claro para ficar mais fácil para vocês. Vamos imaginar agora, para trazer esse contexto da regressão e do porquê ela é uma técnica tão eficaz, vamos imaginar uma pessoa que tem medo de falar em público, que eu acho que é muito comum e é um exemplo que eu gosto muito de utilizar. Vamos imaginar que quando a pessoa era criança, ela tinha lá seus 5, 6 anos de idade, ela estava numa sala de aula com vários amiguinhos ali, a professora fez uma pergunta para ela e por qualquer motivo que seja ali, ela errou a resposta e todo mundo tirou sarro dela. O que acontece naquele momento? Ali acontece um aprendizado. Todo mundo começa a tirar sarro dessa criança e aí, naquele momento, ela fica triste, né? Ela se sente acuada naquela situação. E isso faz com que o hipocampo dela se torne... consolide melhor essa memória, porque é importante. Pense em termos de sobrevivência. Se aquela criança passou por um momento ruim ali, uma experiência muito negativa, é importante que o seu cérebro guarde, memorize bem essa informação, porque quando acontecer uma situação semelhante a essa, ele vai ser bom porque ele sabe que ele tem que evitar aquilo. Nosso cérebro ele trabalha buscando prazer e evitar dor. Então, se ele aprendeu ali que aquela experiência foi traumática, foi ruim, foi desagradável, gerou uma sensação muito ruim dentro daquela criança, ele vai guardar aquilo com muito afinco para que numa situação semelhante ele tenha um comportamento para se preservar daquilo. Então, a partir do momento que esse trauma acontece, algumas coisas podem acontecer. Dependendo da maneira que essa criança é criada, das pessoas que estão no rede de apoio dela, etc., ela pode, ou até, por exemplo, vamos supor que os pais cheguem para ela conta ali o que aconteceu, e os pais, eles trazem um acolhimento ali, falam, não, fica tranquilo, não precisa ter vergonha, isso acontece, na próxima você vai conseguir acertar e tal. E essa criança, ela capta essa mensagem e ela, né, numa próxima situação, ela consegue responder uma pergunta da professora. Mas pode acontecer, como acontece com muita gente, uma outra situação. A criança, ela se fecha ali naquela experiência negativa, talvez os pais briguem ou ela nem conte para os pais o que aconteceu, e aí numa próxima situação a qual ela passe por uma exposição pública, a professora faz uma pergunta, o que ela faz? Ela evita. Então, ao invés dela levantar a mão para responder, o caminho mais
tranquilo para ela vai ser evitar aquela resposta. Então ela simplesmente não vai responder. Beleza, isso começa a acontecer com frequência. Por quê? Porque a partir do momento que ela passou por uma experiência, uma segunda experiência ali, que a professora fez uma pergunta e ela não levantou a mão para responder, ela ganhou uma recompensa. Qual que foi essa recompensa? Ela não passou vergonha. Ou seja, essa recompensa gera um aprendizado para ela. E isso começa a se consolidar, porque ela é uma criança, ela tem uma neuroplasticidade ativa, passiva, aliás. Então, esse aprendizado ele vem com muita facilidade. E a partir disso, o que acontece? Numa próxima situação que a professora faz a pergunta, ela novamente o quê? Se esquiva, porque isso traz um benefício para ela. Só que a gente começa a se tornar muito bom em ter certas atitudes. A partir do momento que o nosso cérebro entende que aquilo é bom pra gente, isso pode começar a se generalizar. Como diria Donald Hebb, neurônios que se conectam juntos, disparam juntos e se fortalecem juntos. Então o que quer dizer isso? Basicamente, essa situação que antes era somente com aquela professora específica, naquela sala de aula específica, talvez daqui a pouco aconteça com outro professor. Aí talvez daqui a pouco, numa situação dessa criança estar numa padaria que a mãe pede para ele pedir um pão, ela não consiga pedir o pão. Ela se sente com vergonha, ela evita aquilo. Numa outra situação, que ela começa a crescer, se tornar adolescente, talvez num trabalho de escola, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o trabalho, vou fazer o PowerPoint, sabe? Tinha muito disso na minha época que eu estava na escola. Ela faz a parte visual ali do trabalho e fala para os outros membros do grupo apresentarem, porque ela quer evitar essa exposição. Só que aí quando ela começa a se tornar um adulto, talvez ela comece a trabalhar numa empresa e ela precisa se expor para se destacar. Ela vai ter ideia, só que ela começa a ter dificuldade de falar em reuniões, ela começa a ter dificuldade de expor as ideias, e nisso, esse comportamento já não é mais tão funcional quanto era. Porque apesar de não gerar aquele senso de vou me dar mal se eu me expor, isso vai evitar com que você tenha oportunidades. E aí é o momento que aquela pessoa busca ajuda. Então, olha que interessante. A partir do momento que você vai repetindo esse comportamento várias e várias vezes, ele vai generalizando para outras situações da sua vida. E você se torna muito bom em fugir de situações que envolvem você se expor em público. Então, olha só, a neuroplasticidade, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Porque da mesma forma que se você começa quando criança a aprender algo, tipo assim, vou aprender um instrumento musical logo quando criança. Com certeza essa criança ela vai ter uma facilidade muito maior que um adulto para aprender isso. Só que isso também vale para os traumas, como esse exemplo do falar em público, ou até outros traumas, por exemplo, que uma criança passa na infância, abusos, outras situações que podem gerar problemas muito grandes na fase adulta. Então, é como se esse adulto, na fase adulta, ele tivesse tendo atitudes com a cabeça daquela criança que não superou aqueles traumas. Aí que entra a regressão. A regressão é um processo interessante porque ela trabalha com ressignificação e dessensibilização. O que quer dizer isso? Basicamente você vai fazer a pessoa aprender a lidar com aquelas sensações no corpo que aquela situação expõe ela e também vai aprender a olhar aquela situação com um outro olhar. E como que funciona isso? Por que a regressão é tão bacana? A regressão é bacana porque a gente vai trabalhar um processo de reconsolidação de memória. Mas como funciona isso basicamente? Imagina que quando você traz na sua imaginação, né, aquela situação, só o ato de você pensar em falar em público já aciona os engramas é a parte física da nossa memória, só o ato de você se imaginar falando em público, esses engramas são acionados e você já começa a ter sintomas físicos da sensação que é falar em público, uma possível situação de falar em público. Então quando a gente trabalha uma regressão, a gente começa a trabalhar voltando para cada trauma que você está associado àquela sensação que ela tem. Então, essa primeira vez que ela estava lá na escola e passou vergonha, as outras vezes que ela pode ter se esquivado disso, mas isso gerou algum tipo de sensação nela. Quando a gente começa a trabalhar o adulto conversando com a criança e mostrando para ela, olha, tá tudo bem, você era criança, não tem problema, isso acontece, isso é normal, e ele começa a enxergar isso de uma outra forma, ou seja, aquele evento que ele traz na memória já não tem mais peso, você começa o quê? A reconsolidar a interpretação dessa memória. Então esses engramas, eles começam a, vamos dizer assim, a ser reconsolidados, e isso faz com que o cérebro que antes ele enxergava aquela situação como algo a ser protegido, então falar em público eu preciso de uma proteção, ele começa a ver de uma outra forma, ele não precisa mais dessa proteção, ou seja, ele pode ter um comportamento diferente. Tem vários debates, né? A gente tem muita coisa que... Algumas críticas que vêm com relação à regressão é que ela pode gerar memórias falsas. Na verdade, a gente pode gerar memórias falsas em qualquer momento da nossa vida. Só que é importante que você explique para o seu paciente isso, né? E que você conduza o processo de uma maneira que você evite a criação de memórias falsas e também que, independente da maneira que o seu paciente traz a informação, seja ela real ou não, se você ressignifica essa questão, ele já vai ter uma transformação, porque é a maneira que ele enxerga a situação. Então, independente se é real ou se for exatamente como aconteceu ou não, mas se ele começa a ter uma nova visão disso, ele começa a ter uma lente diferente para a maneira que ele olha para aquilo, ele começa a ter um tipo de transformação. Então, a regressão, por conta da ressignificação, da dessensibilização e também da psicoeducação que acontece, porque você está ensinando o seu paciente, ele está ensinando ele mesmo a ver aquilo de uma outra forma, e você indo em vários traumas, que a repetição é importante, você fazendo isso em vários momentos, você está fazendo musculação para esses neurônios, para esses engramas. Então, quanto mais você trabalha a ressignificação em vários eventos, mais forte fica essa nova percepção. E aí, depois que você termina esses eventos do passado, vamos dizer assim,
Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ponte ao futuro. O que é basicamente isso? Eu vou criar situações com o meu paciente do desejo dele de falar numa reunião de trabalho, conseguir sair com uma pessoa, conseguir expor mais as suas ideias. Eu começo a trabalhar essa visão do futuro, na qual ele começa a ensaiar, ele começa a sentir como é que é ser essa nova versão dele com esses novos recursos que ele tem, porque você começa a desenvolver repertório comportamental para isso. E aí, quanto mais situações você faz ele visualizar no futuro, também você está trabalhando esses engramas de uma maneira mais intensa. Ele começa a sentir que ele é capaz. E depois disso você entra com um plano de ação. Você começa a fazer uma terapia expositiva com ele, no sentido de, olha, vamos ver aqui, então vamos construir aqui situações da mais fácil para a mais difícil, de situações que você vai se expor e você vai ver como é que você se sente agora com esses novos recursos que você tem. Então, ele começa devagarzinho. Então, sei lá, não conseguia nem numa padaria pedir um pão, ele vai nisso. Pô, sentiu bem? Vamos pro próximo passo. E ele vai percebendo que ele é capaz de fazer aquilo. E aí a transformação realmente acontece. Então, essa junção de trabalhar as desafios do passado com um plano de ação para trabalhar no presente, junto com essa visão de ensaio mental do futuro, você acaba fazendo uma terapia bem completa. E é interessante você ver isso, porque se você entra, por exemplo, no Google Meu Negócio, procura lá por Hipnose Campinas, meu nome no Google, você vai encontrar diversas histórias de pessoas com vidas transformadas. E muitas delas, a técnica principal que eu utilizei foi a regressão. Então ela trabalha esse processo de reconsolidação de memória, então ela trabalha ativamente nessa neuroplasticidade, porque não é um processo passivo. Quando você faz uma regressão, você precisa da pessoa ativa, que nem eu falei, quanto maior a idade, você tem que estar ativo no processo, você precisa de esforço, você precisa de foco, de concentração, para que essa transformação realmente aconteça. Não é que é um milagre ali que você faz assim, as coisas acontecem. Não, a pessoa vai ter que estar focada, mergulhada no processo, para que ele realmente seja efetivo. Mas quando a gente consegue fazer esse trabalho bem feito, a mudança ela pode ser extremamente significativa. Vocês podem ver lá no Google Meu Negócio as histórias de pacientes meus, que são várias, e realmente é um processo bastante transformador. Então, é por isso que eu gosto tanto da regressão. É por isso que eu utilizo regressão com muitos dos meus pacientes, porque é uma técnica extremamente completa que pode trazer uma mudança significativa para as pessoas que passam por ela. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, gosta de que eu fale de regressão, comenta aí que eu posso trazer mais conteúdo sobre esse tema, histórias, conteúdo mais técnico, enfim, é um tema que eu gosto bastante de falar. E no mais, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para aquele seu amigo que talvez queira entender um pouco mais sobre regressão. Então é por isso que eu uso regressão. Beleza? Nos vemos em breve. Um abraço e tchau, tchau.